Senhores vereadores, senhoras vereadoras, como eu acabei de dizer, próximo dia 5 de setembro, amanhã, é o Dia da Amazônia. E aqui no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, vão acontecer novas manifestações em defesa da floresta amazônica. Aqui no Rio de Janeiro, a concentração será a partir das 16 horas no Largo da Carioca. E depois será feita uma passeata até o Ibama, que fica na Praça 15. É muito importante, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós entendermos o que está em jogo. A floresta amazônica é um bioma absolutamente fundamental para a sobrevivência da nossa nação. A defesa da floresta amazônica não é mero capricho de quem acha bonito ver a natureza ser preservada. Em primeiro lugar, a destruição da Amazônia é a faceta mais visível da barbárie capitalista no território nacional. A floresta amazônica é destruída em nome do lucro de meia dúzia de empresários do agronegócio, que fazem expandir a fronteira da agropecuária para onde existe a floresta. Mas não é só a Amazônia que vem sendo devastada e que ameaça a sobrevivência do nosso país. Também a devastação do Cerrado, a devastação da Mata Atlântica são gravíssimas e nos ameaçam. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, sem a floresta amazônica, a vida é impossível no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul do Brasil. Nós não somos um grande deserto, senhor presidente, porque nós temos a sorte do clima no nosso continente ser determinado pela combinação da floresta amazônica e do fantástico paredão formado pela Cordilheira dos Andes. A floresta amazônica forma uma área de baixa pressão que atrai umidade do Oceano Atlântico para o continente. A existência da floresta permite que essa umidade seja transportada até o interior do continente, onde estão as árvores da floresta amazônica. Esse vapor fantástico é lançado ao ar pelas árvores, que servem como verdadeiras bombas naturais, e são levadas pelo vento em direção à Cordilheira dos Andes. Lá, elas não se perdem no Oceano Pacífico, porque ao se chocar com a Cordilheira dos Andes, elas descem e trazem a umidade para o Centro-Oeste, para o Sudeste e para o Sul do nosso subcontinente. Essa chuva, senhor presidente, se precipita em grande parte sobre o Cerrado. E o Cerrado também tem uma importância fundamental, até mesmo para a formação e consolidação da floresta amazônica. As fantásticas árvores do Cerrado, com suas raízes de até 60 metros de profundidade, fazem com que a chuva que vem da Amazônia seja absorvida pelo solo e forme os imensos aquíferos responsáveis pela formação das bacias hidrográficas que alimentam a grande parte do nosso território nacional, inclusive os rios da face sul, os afluentes da face sul do Rio Amazonas. A floresta amazônica, senhor presidente, senhor vereador, senhores vereadores e senhoras vereadoras, ela não sofre por um ciclo anual natural de incêndios florestais, como ocorrem em outras partes do globo, como na Califórnia ou na Península Ibérica. Se hoje é certo falar em tempo das queimadas na Amazônia e no Centro-Oeste, não é o tempo das queimadas provocado pela ação da natureza. É o tempo das queimadas
promovido pelo agronegócio, promovido pela mineração. É um tempo das queimadas que existe principalmente para a expansão da fronteira agropecuária. Destrói-se o mato, destrói-se as florestas para se produzir pasto, para se produzir soja para o mercado internacional, para exportação de carne ou para exportação de ração para o gado de outros países. Essa é a principal razão da causa da destruição da natureza. O governo Jair Bolsonaro não inaugurou a destruição da floresta amazônica e dos outros biomas brasileiros. Na verdade, essa história é antiga, remete ao próprio projeto de colonização que o Império Português impôs às populações originárias e aos povos africanos trazidos na condição de trabalhadores escravizados para a nossa terra. Esse projeto se renovou sistematicamente, independente das mudanças institucionais, políticas que aconteceram no nosso país nos últimos séculos. A fronteira amazônica, a última grande fronteira do nosso país, começou a ser aceleradamente vilipendiada a partir do regime empresarial militar, que, sobre a justificativa de um nacionalismo canhestro, em nome de integrar para não entregar, começou justamente a promover a entrega da Amazônia à exploração do grande capital internacional e do capital nacional associado ao capital internacional. Projetos que continuaram no período da Nova República, que se intensificaram nos últimos períodos da Nova República, especialmente a partir da aprovação do último Código Florestal no governo Dilma, aumentando a possibilidade de desmatamento das florestas, inclusive da floresta amazônica. Mas o governo Bolsonaro é, sem dúvida nenhuma, responsável por um novo nível de aceleração da destruição da floresta amazônica e dos outros biomas do país. Isso vem ocorrendo desde a própria campanha eleitoral, quando o agronegócio se torna um dos principais grupos econômicos a aderir à campanha do então candidato Jair Bolsonaro, e desde os tempos de deputado, o então candidato já fazia os seus discursos contra a preservação ambiental, contra as reservas indígenas e os territórios dos quilombolas, contra a suposta indústria das multas do IBAMA. O governo Bolsonaro se inicia dando carta branca para a destruição das florestas. O governo Bolsonaro começa, inclusive, com a ideia de extinção do Ministério do Meio Ambiente. E quando ele volta atrás, em função da repercussão negativa, e resolve nomear o ministro do Meio Ambiente, nomeia aquele que sofre até processos judiciais, justamente por ter atuado contra o meio ambiente enquanto secretário em São Paulo. O governo Bolsonaro é responsável pela aceleração da destruição do meio ambiente do país, quando toma medidas administrativas concretas contra o sistema de vigilância ambiental do país, quando desmoraliza os nossos pesquisadores ao atacar os números que revelavam, de maneira até tímida, como depois comprovou a NASA, a aceleração do desmatamento na floresta amazônica. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras, o desafio de salvar a floresta amazônica
é o mesmo desafio de evitar o colapso das condições de reprodução da espécie humana provocada pela crise ambiental gravíssima da civilização capitalista industrial. Esse desafio é o desafio de mudar o modelo de desenvolvimento que impera em todo o nosso planeta. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos a ameaça concreta da destruição da floresta do Camboatá sob o injustificável pretexto de construção de um novo autódromo para a cidade do Rio de Janeiro. Como disse Raquel Carson, no livro Primavera Silenciosa, de 1962, o homem é parte da natureza e sua guerra contra a natureza é inevitavelmente uma guerra contra si mesmo. Temos pela frente um desafio como nunca a humanidade teve, de provar nossa maturidade e nosso domínio, não da natureza, mas de nós mesmos.